Bem-vindos de volta ao Esse é a História, onde exploramos os caminhos que a história poderia ter tomado. Hoje, a gente vai mergulhar num conjunto de fontes que propõem uma das mais fascinantes histórias alternativas do nosso continente. A pergunta é: e se um movimento popular, radical, lá no Brasil colonial, a Revolta dos Alfaiates de 1798, tivesse vencido? Para entender isso, a gente precisa primeiro voltar para Salvador daquele ano e achar o momento exato em que tudo muda. A partir daí, vamos ver como essa faísca dividiu um continente em dois e como essa divisão ecoa até os dias de hoje. E o que eu acho fascinante nesse material é que o ponto de partida ele não é uma grande batalha ou uma mudança de ideologia. Não é. É uma alteração mínima, quase invisível. É uma mudança de tática. Os ideais já estavam todos lá, sabe? Fervilhando em Salvador. A mudança é puramente estratégica, o que nos permite construir uma linha do tempo alternativa muito crível. Isso me lembra muito aquela máxima militar de que nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Nesse caso, o curioso é que eles foram derrotados antes mesmo do primeiro tiro, por causa do plano em si. Vamos para esse momento. Salvador, 1798. A cidade está numa situação bem complicada, certo? Complicadíssima. Salvador tinha sido a capital da colônia por mais de 200 anos, mas em 1763 a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. E isso gerou uma crise econômica e social profunda. O poder foi embora, o dinheiro foi embora, e o que ficou foi uma população, na sua maioria negra e parda, de escravizados e libertos, sofrendo com alta de preços, com impostos abusivos. É nesse caldeirão que as ideias da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, caem como pólvora. E é aí que surgem as lideranças do movimento. Os alfaiates João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino e os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga. Mas esse nome, Revolta dos Alfaiates, ele é um pouco enganador, não é? Totalmente. Os documentos da época, os chamados Autos da Devassa, mostram que era um movimento muito mais amplo. Tinha soldado, artesão, sapateiro, pedreiro, ex-escravizado. Era tipo a base da sociedade soteropolitana. Certo. E essa é a diferença fundamental para a Inconfidência Mineira, que era um movimento de elite. A Conjuração Baiana, como também é chamada, era radicalmente popular e tinha uma pauta central e inegociável, inspirada direto pela Revolução Haitiana, a abolição imediata da escravidão. Na nossa história, essa revolução foi esmagada. Na madrugada de 12 de agosto de 1798, eles espalham panfletos pela cidade com frases como "Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade". Foi o erro fatal. Exato. As autoridades foram alertadas e a repressão foi brutal. Mas as fontes que a gente tem sugerem que havia um debate interno sobre isso. Tinha outra opção na mesa. Exatamente. E essa é a chave de tudo. A propaganda venceu a estratégia. Mas a nossa narrativa alternativa, ela inverte isso. Numa reunião secreta, a voz que prevalece não é a do panfletário, mas a do soldado. É o Lucas Dantas quem argumenta que a surpresa é a maior arma deles. A frase que as fontes atribuem a ele é poderosa. Devemos falar com aço, não com tinta. Uau! E a decisão é tomada. Os panfletos não são distribuídos, o silêncio se torna a arma. É uma mudança pequena, mas com um efeito dominó gigantesco. A manhã de 12 de agosto chega e passa, sem incidentes, nenhuma prisão. A conspiração segue nas sombras. A data escolhida para a revolta é 25 de agosto, uma noite de lua nova, perfeita para um ataque surpresa. Na nossa linha do tempo, a essa altura os líderes já estavam presos. Nesta, eles estão liderando seus homens. E o plano é executado com uma precisão militar. Eles tomam pontos estratégicos que conheciam muito bem, por serem soldados, o Forte do Barbalho, o arsenal da cidade, o quartel de artilharia. De repente, uma revolta popular tem armas, tem canhões, vira um exército. E o governador? O governador, Dom Fernando José de Portugal e Castro, é capturado no palácio. E no Pelourinho, a bandeira portuguesa é queimada e uma nova bandeira, azul, branca e vermelha, é hasteada. A revolução venceu. E logo depois da vitória, eles tomam a decisão.
a mais radical de todas. O primeiro decreto da nova República Baiana. A abolição imediata e incondicional da escravidão. É difícil hoje a gente ter a dimensão do que isso significava. Estamos falando de 90 anos antes da Lei Áurea. 90 anos. Como uma das fontes coloca, a liberdade não foi um presente de uma princesa. Ela foi conquistada a ferro e fogo, sabe? E essa medida, muito mais do que a própria independência, selou o destino da nova república. Porque transformou todos os outros donos de escravos da colônia em inimigos mortais. Exato. Não era mais uma luta contra Portugal. Era uma luta contra o Rio de Janeiro, contra Pernambuco, contra toda a elite escravocrata do Brasil. A guerra não era mais uma possibilidade, era uma certeza. E ela veio. E veio com tudo. Começa a Guerra da Bahia. Portugal e as elites locais se unem para esmagar o que eles viam como um novo Haiti nascendo no quintal deles. Mas o que eles talvez não esperassem era o efeito contágio. A notícia da Bahia se espalha e inspira outras revoltas. Pois é, o Brasil se torna o que uma fonte chama de uma hidra de 3 cabeças. Além da Bahia, surge uma revolta em Pernambuco, com caráter mais liberal, e outra em Minas, resgatando os ideais da Inconfidência. A colônia inteira está pegando fogo. E é nesse cenário caótico que a corte portuguesa de Dom João VI, fugindo de Napoleão, chega em 1807. Exato! Eles não encontram uma colônia pacata esperando por eles. Encontram uma guerra civil generalizada. Exatamente. Eles são forçados a desembarcar no Rio de Janeiro, que se torna a capital de guerra do que restou do Brasil português. O resultado, ao longo de alguns anos de conflito, é a consolidação de uma fratura. Ao norte, se forma uma confederação de repúblicas rebeldes, abolicionistas, com a Bahia no centro. Ao sul, um império em exílio conservador, católico. E a escravidão no sul, ela deixa de ser só uma instituição econômica. Ela se torna o pilar ideológico que define o império em oposição ao norte livre. E é aqui que a história alternativa se expande para além do Brasil. Isolada, pelas potências europeias e pelo vizinho do sul, essa nova república baiense precisa de aliados. E eles buscam parceiros que ninguém imaginaria. Eles fazem o impensável para a época. Em 1805, uma delegação diplomática da Bahia chega ao Haiti, a primeira república negra do mundo governada pelo imperador Jean-Jacques Dessalines. Uma aliança Haiti-Bahia. Uma aliança militar e comercial. Mas a diplomacia deles vai ainda mais longe. Emissários são enviados para reinos na África Ocidental, como Daomé e Oió. Só que eles não vão para comprar escravos, que era o que todo navio europeu fazia. Não. Eles vão para firmar alianças, de nação para nação. Eles estão propondo um novo eixo de poder no mundo. A narrativa chama isso de a República do Atlântico Negro. Não é um império, mas uma aliança ideológica, cultural, econômica, anticolonial e anti-escravagista. É algo muito à frente do seu tempo. Muito. É algo que, na nossa história, só começaria a ser pensado mais de um século depois, com o pan-africanismo. E como isso transforma Salvador? A cidade deve ter se tornado um lugar completamente diferente. Um polo cultural único no mundo. Uma metrópole cosmopolita onde o Yorubá e o Fon são línguas francas, sabe? Faladas nas ruas, nos corredores do poder, ao lado do português. A cultura africana, que na nossa história floresceu na resistência sobre a opressão, aqui ela floresce em liberdade, como política de Estado. A capoeira, por exemplo. A capoeira deixa de ser uma prática marginalizada e se torna a arte marcial nacional, ensinada ao exército. Enquanto isso, no sul, o Império do Brasil vai na direção oposta. Completamente oposta. O medo constante do haitianismo, que era o terror das elites da época, a ideia de uma revolta de escravizados vitoriosa, leva o império a uma repressão brutal de qualquer manifestação cultural africana. A identidade do Sul se torna resolutamente europeia. A corte no Rio imita Paris, Viena, e aí se cria uma fronteira cultural e ideológica que as fontes apelidam de a Cortina de Dendê. Cortina de Dendê, é perfeito. E essa tensão, imaginam, uma hora explode. Explode. Em 1851, na chamada Guerra da Unificação. O estopim é uma gigantesca revolta de escravizados em fazendas de café no Vale do Paraíba.
claramente inspirada e talvez até apoiada pela Bahia. O Império do Sul decide que é hora de resolver o problema do Norte de uma vez por todas e invade. E nesse momento as potências europeias entram no jogo. Por que elas se importariam com uma briga interna no Brasil? Porque um Brasil dividido é mais fraco, é mais fácil de controlar economicamente. O conflito vira o que a gente chama de guerra por procuração. A França de Napoleão III, se vendo como defensora da ordem católica no mundo, apoia o Império do Sul. Já a Grã-Bretanha, pragmática como sempre, joga um jogo duplo. Ah, claro. Oficialmente condena a escravidão do Sul, mas vende armas para os dois lados, lucrando com o conflito e garantindo que nenhuma das duas nações se torne poderosa demais. E quem vence essa guerra? Ninguém. Depois de anos de um conflito sangrento, com milhares de mortos, a guerra termina num impasse, num esgotamento. O resultado não é a unificação, mas a solidificação da fronteira. A cortina de Dendê, que era uma fronteira cultural, agora se torna uma fronteira militarizada, com tratados e tudo mais. Os dois Brasis são uma realidade permanente. Então, vamos saltar para o século XXI. Como é o mundo com esses dois países existindo lado a lado? As fontes pintam um quadro fascinante. Temos duas nações vizinhas e profundamente rivais. No sul, o Império do Brasil. É uma monarquia constitucional, tipo o Reino Unido nos trópicos. Conservadora, industrializada, que promoveu uma política intensa de branqueamento com a imigração europeia. Certo. E no norte? No norte, temos a República Federal da Bahia, uma social-democracia pluralista, orgulhosamente negra e mestiça, e uma potência regional, líder de um bloco de nações africanas. E como seria a relação deles hoje? Uma rivalidade do tipo Índia e Paquistão, sempre à beira da guerra, ou mais como Estados Unidos e Canadá, com identidades muito diferentes, mas integrados? É uma ótima pergunta. A analogia seria algo no meio. Pense talvez na relação entre as duas Coreias, mas sem o comunismo. Uma desconfiança profunda, sabe? Duas visões de mundo irreconciliáveis, mas com uma interdependência econômica que impede um conflito aberto. Eles se precisam. Se odeiam, mas precisam um do outro. O Sul tem a indústria pesada, o Norte tem vastos recursos naturais e uma cultura com um apelo global imenso. O mundo não vê o Brasil, vê duas civilizações distintas que, por acaso, falam uma língua parecida. E o impacto disso na África? Você mencionou que a Bahia lidera um bloco de nações africanas. O impacto é imenso. Com a Bahia atuando como um centro de pensamento pan-africanista, apoiando logisticamente os movimentos de independência desde o início do século XX, a descolonização da África lusófona, por exemplo, acontece décadas antes. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau conquistam sua liberdade nos anos 30 e 40, não nos anos 70. E formam uma comunidade de nações com a Bahia. Salvador se torna uma espécie de Genebra para o mundo africano e a diáspora. É impressionante pensar nisso. Que uma única decisão sobre não imprimir uns panfletos em 1798 acaba redesenhando o mapa da África um século e meio depois. É uma cadeia de eventos inacreditável. Mas, no fim, as fontes nos deixam com uma pergunta difícil, quase filosófica. O que foi perdido e o que foi ganho nessa troca? Perdeu-se a unidade continental de um Brasil único. Perdeu-se aquela complexa e, por vezes, brilhante síntese cultural que a gente conhece. A fusão de elementos europeus, africanos e indígenas. É quase como se o Brasil tivesse passado por uma cirurgia de separação cultural. Aquela mistura que define o Brasil que conhecemos foi trocada por duas identidades mais puras, mais opostas. Exato. O Norte se tornou predominantemente afro-brasileiro e o Sul eurocêntrico. Perdeu-se a síntese. Mas o que se ganhou do outro lado da balança foi uma república onde a igualdade racial e a liberdade, pelo menos como ideais fundadores, foram alcançadas quase 100 anos antes. Claro, essa utopia do Norte também teve suas próprias falhas, como as fontes apontam, principalmente nos direitos das mulheres e nas questões das terras indígenas. Mas a escravidão, a base de tudo, foi abolida em 1798. A perspectiva define a paisagem. Para um descendente de africanos em Salvador em 1850,
não há dúvida de qual mundo é melhor. Ele é um cidadão livre. Para um barão do café no Rio, na mesma época, o Império do Sul era um bastião da civilização contra a barbárie do Norte. Precisamente. Essa história alternativa nos força a confrontar o custo de cada caminho. A tensão racial não desapareceu magicamente no Norte, nem se resolveu no Sul. Ela foi externalizada. Como assim? Ela deixou de ser um problema social interno, como na nossa história, e se transformou num conflito geopolítico entre duas nações. O que nos leva a um pensamento final bastante provocador. As fontes concluem que a unidade do Brasil que conhecemos foi construída sobre um pacto de desigualdade, adiando a resolução da questão racial por quase um século. A liberdade desta Bahia alternativa foi construída sobre um ato de secessão, de fratura. Isso nos força a perguntar: qual o verdadeiro preço da unidade e qual o custo da liberdade? Porque a história poderia ter sido outra.